Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje nós teremos uma aula sobre controle da ventilação 1. Aproveita para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Vamos à aula! Muito bem, hoje veremos uma aula sobre controle da ventilação. Assim como vários sistemas no nosso corpo, a ventilação, que é função do sistema respiratório, também precisa ser controlada. Precisa ser controlada para manter os níveis adequados dos gases sanguíneos, que vai possibilitar que o sistema respiratório execute, ou exerça a sua principal função, que é a função de troca gasosa. Uma ventilação que não funciona bem não dá boas condições para uma troca gasosa apropriada. Então, para início de conversa, a gente precisa aqui fazer uma distinção de conceitos e deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, olha só, normalmente as pessoas usam o termo respiração pensando em ventilação e normalmente nem usam o termo ventilação, quando deveria ser utilizado. Frequentemente a gente vê as pessoas falando de respiração mecânica, respirador mecânico, a gente vê muito termo dessa forma sendo utilizado e está sendo utilizado de forma equivocada. Por que está sendo utilizado de forma equivocada? Porque ventilação não é igual a respiração, são coisas diferentes. A gente tem ventilação sendo um evento responsável pela renovação de gás nas unidades alveolares. Portanto, ventilação tem uma relação íntima com movimento, ou seja, entrada e saída de gás dentro das nossas unidades alveolares. Então, a ventilação é um evento de renovação de gás ou dos gases nas vias aéreas. Bom? Enquanto que respiração é um evento que está relacionado ao intercâmbio gasoso através de uma membrana, que é a membrana alveolo-capilar. Ou seja, esse intercâmbio gasoso é justamente a troca gasosa que acontece nessa região. Então, respiração é o evento que diz respeito a intercâmbio de gás, intercâmbio gasoso, lá na membrana alveolo-capilar e também nas mitocôndrias, porque existe a respiração celular e lá também então tem troca de gases através de uma membrana, ok? Então vamos lá. Como o nosso propósito é ver como a ventilação é controlada, então estamos falando de como o movimento do sistema respiratório é controlado. Então a ventilação, para ser controlada, primeiramente precisa ser compreendida. A ventilação, de forma bastante simples, didática e direta, ela é dividida em duas fases. Uma fase inspiratória, que se caracteriza por a ação da musculatura, que vai gerar pressão negativa dentro da caixa ou da parede torácica, e vai permitir a expansão do sistema, gerando um fluxo inspiratório. E também por uma fase expiratória, que é a fase onde essa musculatura que inicialmente se contraiu, ela começa a diminuir a intensidade da sua contração, permitindo então que aquele gás que entrou seja exalado, gerando então um fluxo expiratório. Então esse movimento, que é um movimento que com facilidade todos nós conseguimos compreender, esse movimento, para ser controlado, já não é tão simples assim. Muito embora seja um movimento de inspiração e de expiração, ou seja, dois movimentos apenas, mas para controlar esses dois movimentos existe uma série de fatores que interferem e contribuem, ou às vezes até mesmo atrapalham esse mecanismo de controle. Tá bom? Então vamos ver aí quem é que controla a ventilação. A ventilação ela é controlada por um controlador central. Esse controlador central ele é responsável por elaborar todas as informações necessárias para ser enviada, ou para serem enviadas para os músculos ventilatórios.
que são aqueles responsáveis por executar o movimento. Tá? Os músculos vão receber as informações que vão vir lá do controlador central e quando eles receberem essas informações, eles vão executar algumas ações, permitindo então que o sistema se movimente, fazendo inspiração ou fazendo expiração. Tá? Então os músculos vão agir para permitir então o movimento de inspiração e expiração. No entanto, nem sempre aquilo que o controlador central manda de informações para os músculos é executado da forma como ele desejou. Tá? Ou seja, imagina que o controlador central manda uma ordem lá para os músculos para que os músculos contraiam, gerando um movimento capaz de produzir um volume corrente, por exemplo, de 500 ml. Só que por alguma razão, existem várias, né? Mas por uma razão, quando os músculos vão se contrair para gerar esse volume, né, gerar esse movimento e consequentemente esse volume de 500 ml, ele não vai conseguir fazer isso. Ao invés de gerar 500, vai gerar 400 ou vai gerar 300, ou seja, não vai atingir o objetivo inicial. Tá? Por conta dessas possibilidades, né, de assincronia entre o que o controlador central manda e o que os músculos de fato conseguem executar, para isso existem alguns dispositivos que nós chamamos de sensores. Esses sensores estão presentes em várias regiões no nosso organismo e eles estão lá atentos a várias situações para então informar para o controlador central o que de fato aconteceu. E aí o controlador central, sabendo o que de fato aconteceu, ele reprograma, reorganiza essas informações e envia uma nova ordem reprogramada para que os músculos possam então se contrair e fazer o movimento de inspiração e expiração. Tá? Então isso acontece de forma cíclica. Tá? Por isso nós chamamos de ciclo ventilatório. É uma sequência de eventos que se repete. Tá? Muito bem. E quem é o controlador central? Quem é esse grande responsável por elaborar essas informações e enviar na forma de ordens para os músculos para que eles se contraiam? Nós temos aí duas formas de controle. Um controle que é feito de forma voluntária, tá? E um controle que é feito de forma involuntária. Tá? Se nós quisermos nesse momento, por exemplo, parar, né? Se a gente quiser parar de ventilar, a gente consegue. É só fazer uma apneia voluntária, a gente consegue parar. Tá? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso por um tempo prolongado. Tá? Tanto é que quando você dorme, você não fica pensando em ventilar. Você dormindo, você não fica controlando voluntariamente a sua ventilação, porque existe um componente responsável pelo controle involuntário. Tá? A gente normalmente consegue controlar a ventilação quando a gente pensa nela, ou quando há alguma razão apropriada para isso. Mas quando há a competição entre o controle voluntário e o involuntário, não tenha dúvidas de que o involuntário vai ser o dominante. Tá? Um bom exemplo para isso é você tentar fazer uma apneia muito prolongada. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar sustentar em apneia e mesmo você tentando ficar em apneia, você vai fazer uma inspiração. Tá? Isso é comandado pelo pela parte do controlador central que é responsável pelo controle involuntário. Tá bom? Então, qual é a estrutura que responde pelo controle voluntário? Córtex cerebral. Tá? O córtex cerebral é a estrutura do nosso sistema nervoso central responsável pelo controle voluntário da ventilação. E o controle involuntário, ele é feito pelo tronco cerebral. Então, lá no tronco cerebral existem estruturas, tá? Existe uma região lá que é responsável por gerar todas as informações necessárias para que o controle ventilatório seja feito de forma involuntária, tá bom? De forma bastante didática, né, o tronco cerebral ele é dividido, ele é separado, né, em 3 regiões ou 3 centros. Tá? Um deles é chamado de centro respiratório bulbar, um outro é chamado de centro apnêustico
e um terceiro é chamado de centro pneumotáxico. Tá? São regiões dentro do centro, dentro do tronco cerebral que exercem funções distintas. Tá? Muito embora nos tempos mais atuais, alguns fisiologistas já consideram que tudo isso acontece junto em um local, ainda assim, do ponto de vista didático, vale uma separação nesses três centros, tá? Para fins de compreensão de algumas etapas do controle ventilatório, tá bom? Então, o que o centro respiratório bulbar faz? O centro respiratório bulbar é a região lá do tronco cerebral que é responsável pelo automatismo ventilatório. Tá? Pelo automatismo ventilatório. Da mesma forma que no coração nós temos células que estão posicionadas lá nos nodos, né, o nodo sinoatrial, no nodo atrioventricular e também no sistema de Purkinje, essas células são responsáveis pelo automatismo cardíaco. No sistema respiratório, é lá no tronco cerebral que existe uma região que é responsável pelo automatismo ventilatório. Tá? Então é nessa região que saem os impulsos ditando, né, a necessidade de fazer ventilação, fazer inspiração e expiração. Tá bom? O outro centro, que é o centro apnêutico, é uma região que tem lá no tronco cerebral que é responsável por executar algumas pausas. Tá? Algumas pausas. E ao realizar algumas pausas, ela prolonga algumas fases do ciclo ventilatório, especialmente a fase inspiratória. Então, o centro apnêutico é o responsável pela execução de algumas pausas que vão acabar prolongando aí a fase inspiratória. E o centro pneumotáxico, como o próprio nome já diz, de taxia, tá? É o responsável por ditar o ritmo da ventilação. Então, o centro pneumotáxico é aquele que tem como seu objeto, né, ou seu objetivo, melhor dizendo, seu objetivo é ditar o ritmo da ventilação, ok? Mas lembrem, todos eles funcionam de forma harmônica, tá, e sincronizada, para permitir que a ventilação ocorra de forma fluida, tá, e sem maiores intercorrências, em condições normais, tá ok? Gostaram do vídeo? Dê o seu like e deixe seus comentários, isso é muito importante para mim. Aproveite e assista os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.